Bom dia! Bom dia, Pleno sabadão, ensolarado. Estamos onde? Fazendo conteúdo, mais uma né? live aí sobre os conteúdos que nós já tínhamos comentado que íamos fazer uma live para cada conteúdo, né, para cada objeção que da nossa pesquisa. E hoje nós vamos falar sobre motivar a equipe, né? Motivação de equipe. Motivação da equipe. E só antes, né? O que eu acho interessante falar aqui no comecinho? Se você tem uma pessoa, essa live também é para você, porque essa pessoa ela é a sua equipe. Não importa quantas pessoas tenha na sua equipe, uma pessoa já é a sua equipe. Se você não tem equipe, é importante você assistir também, porque um dia você vai ter, né? Ainda mais se você quiser aí trabalhar sempre com crescimento no consultório, você vai ter que começar a planejar uma equipe. Então, acho que essa live ela engloba todo mundo, Ah, né? Quer não, dizer, a pessoa fala, eu não tenho equipe, eu não quero ver, mas eu acho que é não, muito importante. pelo contrário, né? Quando você no consultório, mesmo hoje estando sozinho, amanhã depois você vai ter pelo menos uma secretária, né? Então ela é uma equipe, né? Você, às vezes as pessoas acham que uma equipe tem que ter 15, 20 pessoas e não é assim. Então ela serve para todo mundo, né? Na verdade é uma conversa que nós vamos ter básica aí para que atende todos o tamanho de consultório, clínica. Eu acho que isso serve para todo mundo, né? Então, vamos lá. Questão de equipe, né? Você vai começar? Eu acho assim, vamos lá. Primeiro que o que é equipe, né? O pessoal fala muito, motivar a equipe, eu quero ver minha equipe está desmotivada. É fácil usar a palavra equipe, né? Mas o que eu vejo muito é que as pessoas, por exemplo, contratam um funcionário para fazer atendimento, né? A secretária. E o que acontece? Depois que você contrata, ela vai lá, começa a exercer a função dela, só que você não deu um treinamento para ela, você nem conversou com ela direito, né? Então, tá fazendo do jeito dela. E assim com os outros, né? Então, a equipe é diferente de você ter pessoas trabalhando para você. Ter pessoas trabalhando para você é uma coisa e você tem que montar a equipe. A equipe tem que ser criada, né? Por isso que a dificuldade do pessoal falar de ver sincronia em equipe. Ela tem que ser criada. Você Desenvolvida, tem que né? desenvolver sua equipe. E não é fácil, né? É um trabalho dia a dia. Você tem que construir ela. Você tem que ensinar as pessoas a trabalhar com você para ser uma equipe. A equipe tem que ter sinergia, né? A trabalhar da forma que você quer que o seu Exatamente. consultório se desenvolva, Eu acho que o né? primeiro ponto, acho que a gente pode começar por aí, né? A primeira coisa que uma equipe, né, para você começar a desenvolver uma equipe, Um fator, né? o primeiro fator é o seguinte: ela tem que saber qual que é a tua missão, né? Qual que é o teu propósito, né? Qual que é a visão, a sua visão, né? A visão do seu consultório, da sua clínica. Qual que é a visão? Quais são os valores e os princípios que você carrega consigo, né? Então, a equipe, ela tem que ter esses valores, ela tem que saber a sua missão, né? Todo mundo da equipe, não é só a secretária, ou uma TSB, ou um dentista. Se você tiver 10 pessoas trabalhando para você, as 10 pessoas elas precisam saber qual é a sua missão, qual que é a visão Os e quais são os valores. seus princípios, né? Os valores, né? Os valores, princípios. Então, isso tem que estar dentro da equipe. Esse é o primeiro passo para você conseguir ter uma sincronia e ter o quê? Uma equipe motivada. É isso. Eu acho que esse passo muita gente peca, né? Então, por exemplo, como no curso, a gente tem uma parte que tem lá para a pessoa definir qual é a missão do consultório, a visão e o a missão, E o visão e propósito, né? o propósito, os Os valores, né? valores. Então é o seguinte, e aí muitas vezes o que acontece? O cirurgião dentista, né, o dono do consultório, ele escreve ali e aquilo fica para ele. Só que não é para ele. A equipe tem que estar dentro daquilo lá, ela tem que saber, ela tem que trabalhar esses aspectos diariamente com o paciente. Então, o jeito que ela se porta com o paciente, o jeito que ela conversa com o paciente, como ela vai respeitar o paciente, tudo isso tem que estar dentro dessa missão, visão e valor, né? Então, quando faz esse preenchimento, não é só para você, né? Você tem que colocar aquilo, mostrar para as pessoas que trabalham para você e por quê, né? Acho que o porquê é importante. Por que, que aquela é a missão? Por que, que aqueles são os valores? As pessoas elas precisam entender. Não que é só uma frase,
É assim, ó, pensa, uma equipe é aquilo. As pessoas têm que entender o seu papel dentro da organização. Então, não é simplesmente atender um telefone ou atender um paciente, né? Tem que entender que é importante, né? Qual que é a importância dela na estrutura. Quando você consegue, e ela tem que entender a tua missão e tua visão e teus valores. Então, quando ela entende o papel dela na estrutura, né, da forma com que ela tem que trabalhar, como ela tem que trabalhar, ela começa a fazer parte de uma equipe. Né? Então, começa a entender que ela é importante. Você tem que mostrar também, as pessoas gostam de reconhecimento. Né? Então, não é só dinheiro. Tem o fator de remuneração, sem dúvida, mas é reconhecimento. Então, ela tem que saber que ela faz parte de uma equipe, ela faz parte de uma coisa maior, né? Não é só um atendimento telefônico ou só atender um Ela não está ali paciente. só para atender um Não, telefone, né? Ela é exatamente. uma peça-chave para todo o funcionamento. Todo mundo tem que se sentir importante no seu papel, né? E tem que executar o seu papel devidamente. Então, começa a ter um dos princípios para você começar a ter uma equipe sincronizada e motivada. Porque quando eu sei o que eu faço e tenho um reconhecimento do que eu faço e eu tenho a ciência da minha importância, eu já começo a me sentir melhor. E esse reconhecimento nem sempre ele precisa vir, né? Nem sempre ele vai vir em questão financeira. Por exemplo, nossa, você fez tal coisa e dá ali uma comissão a mais, Não, esse tipo de atitude assim, eu não acredito que esse é o tipo válido, né? um tipo de valor que você tem que implantar, né? Porque aí começa a ficar aquela coisa de, então eu faço a coisa certa, eu ganho dinheiro. Não é isso. Eu acho que as pessoas também buscam o que é um reconhecimento pessoal, né? Olha, o reconhecimento do trabalho. Puxa, eu fiz a coisa certa, é o mínimo que você tem que fazer. Só que tem momentos, você como um líder, você tem que fazer um reconhecimento e tem que dizer para aquela pessoa, poxa, ó, você mandou muito bem hoje, não sei o quê. Entendeu? Porque é assim, muitas vezes a gente vai e chama atenção, faz uma crítica construtiva. Você vai lá e critica. Só que poucas vezes, são poucas as ocasiões que você vai lá e também elogia. Então, Reconhece, é. exatamente, então se você quer uma equipe, você tem que estar elogiando e ao mesmo tempo que fazendo crítica construtiva para melhoria, né? Uma melhoria contínua. Tem que ter a cobrança, mas Isso, tem que ter acho que a também palavra é essa, o cobrança. A elogio gente só de. cobra, né? Mas tem Tem que que dar um ter. pouco em troca, né? E isso não precisa ser financeiro. Até, por exemplo, quando essa pessoa, né, esse colaborador, ele é elogiado por um paciente, por alguém externo. É muito legal você passar esse feedback para a pessoa, Isso, por exemplo, nas reuniões, né? Olha, fulana, parabéns, muito show. O senhor fulano de tal, ele te elogiou, gostou disso, disso, disso. Isso deixa qualquer um, né? Não é só porque é o seu colaborador, seu funcionário ali. Qualquer pessoa gosta de receber elogio, né? E ainda ali na frente de todo mundo, então isso eleva aí bastante a autoestima das pessoas. e você disse que ela está no caminho certo, né? Isso é bacana. E outra coisa que você falou, outra coisa muito importante, então, para a motivação da equipe, né, que é o foco aqui, você precisa ter reuniões semanais com a sua equipe. Você precisa conversar com a sua equipe. Né? É aquilo que eu falei no início. Não adianta você ter pessoas trabalhando para você. Pessoas trabalhando para você é o seguinte: você malemar vai falar com ela. Né? Então você tem que ter uma reunião mesmo com a equipe. Equipe, vem cá. Né? Então você tem que conduzir essa reunião. Né? Exatamente. Levar os pontos positivos, levar os pontos negativos, discutir melhorias, fazer a parte de cobrança e também fazer a parte de elogios. Né? Olha, ali foi bem, aqui não foi muito bem, vamos corrigir o que está acontecendo e perguntar também, ter um feedback do que está acontecendo lá. Do que Né? pode Do melhorar. que pode melhorar. As pessoas gostam de estar dentro, né, Não, de fazer parte do processo. dessa forma, você vai criando o quê? Essa cultura do que? Da pessoa conseguir contribuir também. Né? Não é porque ela faz uma função que ela não pode contribuir. E ela contribuindo isso e direcionado, que nem nas reuniões, e você coordenando isso também vai acontecer o quê com você? Você está virando um líder, né? Você está conseguindo passar para a pessoa uma segurança, que você está atento, que você está observando e que você sabe reconhecer. Acho que esse é um ponto muito importante, né? O reconhecer. A gente cobra muito, mas a gente também tem que reconhecer. É. Nas, nas reuniões, que é muito interessante? Quando você cobra, não, quando você pede esse feedback do pessoal, o que pode melhorar, o que está faltando para esse processo aqui ficar
mais otimizado e tudo mais. As pessoas, elas vão ter informações que muitas vezes você não tem, porque você não está ali vivendo o tempo todo naquele cenário. E muitas vezes ela tem ali uma sacada, uma ideia diferenciada, que você fala, caramba, eu não percebi isso. E aí você consegue introduzir isso nesse processo e gerar essa melhoria. Então, esse feedback da sua equipe, além de deles se sentirem importantes, que eles fazem parte ali da melhoria do consultório, isso é muito benéfico para você, entendeu? Porque eles com certeza vão ter uma visão diferente, porque eles estão ali o dia inteiro fazendo a mesma função. Então eles vão ter, né? E essa parte de reunião é muito importante. A gente já trabalhou em lugares que não fazia reunião, então é o seguinte, era muito problema, e os problemas eram sempre os mesmos, porque ninguém queria me escutar, ninguém queria escutar o Rodrigo, ninguém queria escutar nenhum outro colaborador lá dentro, tanto cirurgião dentista como uma recepcionista, eles não escutavam. E é o seguinte, você deixa de ganhar, você deixa de agregar para o seu consultório muitas visões importantes que pode ser aquilo que não está conseguindo fazer o seu consultório deslanchar mais, né? Eu acho assim. Então vamos lá, para começar a colocar algumas coisas em Algumas ordem aqui, ideias em né? ordem. Primeiro, equipe. Você precisa, a equipe tem que saber sua missão, sua visão e seus valores. Em primeiro lugar. Tem que ter processos. Você tem que criar processos lá dentro. Por quê? Porque você tem que criar qualidade, tem que criar o quê? Ela tem que ser padronização. Você tem que ter coisas padronizadas. Você tem que ter reuniões com a sua equipe, né? Reuniões semanais com a sua equipe. Você tem que fazer o quê? Você tem que fazer a cobrança e você tem que fazer os elogios. Reconhecimento. Isso é muito importante. Então, essas são coisas pequenas que você tem que fazer. Eu falo pequena porque é o seguinte, é simples você fazer isso, né? A parte de fazer um elogio, fazer a parte de cobrança mesmo e reconhecimento, isso é simples, né? Você, que a Gabriela falou, às vezes um paciente vai lá e elogia a recepcionista, você tem que chegar e transmitir esse recado para ela. Olha, o paciente tal elogiou muito que você foi muito educada. Então a pessoa vai se sentir o que é importante. Outra coisa, você tem que fazer com que a pessoa sinta parte de algo maior. Entenda o valor dela naquela função. Cada um tem o seu valor. Ela tem que entender que ela é tão importante quanto você que está atendendo na clínica. Faz parte da tua equipe. Ela, sim, é muito importante. Né? A recepcionista ela é tão importante quanto a pessoa que faz o atendimento na sala. O ASB, TSB... Ou o próprio, né? Ou um outro dentista, um outro cirurgião dentista, ele também é muito importante para a equipe toda. Né? Porque no final acaba sendo uma equipe. Né? Você tem mais pessoas trabalhando com você. Então todo mundo que trabalha com você tem que saber a importância do papel dele, na função dele naquele momento. Isso é super, super importante você ter esse reconhecimento e fazer com que isso entre na cabeça deles, que eles são importantes. Um outro aspecto que é muito importante, que esse daqui eu acho que é assim, tem que ter. Você é o espelho para o seu colaborador, tá? Não esqueça disso. Tudo que você faz, ele está percebendo também. Então, você tem que ser o espelho para ele. Você tem que ser a segurança para a sua equipe. As pessoas têm que ver você como assim, você vai conseguir resolver um problema caso, por exemplo, teve um problema, ninguém conseguiu resolver, você é a segurança de que você vai conseguir resolver. As pessoas precisam ter essa segurança, tá? E ter também essa liberdade nessa questão de poder vir falar com você sobre problemas e tudo mais, porque se você... você não pode pôr uma barreira, né? E se eles não te veem como uma pessoa que que vai resolver problemas, eles sempre vão tentar, por exemplo, resolver de outras formas que às vezes está fora do que você gostaria que fosse resolvido, né? E só completando aqui. O que acontece? Se você é uma pessoa que chega lá, não sei, você imagina, e tem, tá? E eu imagino que você que está assistindo, você vai lembrar de alguém. Então é o seguinte, você chega lá todo dia, você chega reclamando, você chega que não tá bem, você leva problema de casa pro consultório. Cara, as pessoas, elas não têm nem vontade de estar perto de você. Você entendeu? Porque é o seguinte, é o tempo inteiro reclamando, é o tempo inteiro
falando de pontos negativos, e não é, você tem que chegar o quê? Você tem que chegar sorrindo, oi gente, tudo bem, bom dia, não sei o que, olha que seja um dia maravilhoso, nananana. E lógico, tem estresse às vezes durante o dia? Lógico que tem. Só que é o seguinte, as pessoas não podem te ver desse jeito, irritada, chateada e tudo mais. Você tem que ser um espelho para aquelas pessoas possam trabalhar da melhor forma possível e tenha você como Uma uma referência. referência. Outra coisa é assim, a- faz parte da equipe o que? Você também treinar, né? A equipe tem que ser treinada. Quando você começa a juntar tudo isso que nós estamos falando aqui, dando mais treinamento, porque a pessoa vai começar o que? A ficar com a sincronia, né? Então, assim, quando você tem uma equipe, a equipe ela tem o quê? Cada um tem uma função, os processos, função. E você delega isso. Então, por exemplo, a pessoa começa a se sentir importante quando ela começa a assumir o papel dela de fato. Né? Se eu estou na recepção, As a responsabilidades. responsabilidade dela, ela tem que saber, isso é o treinamento, ela tem que saber resolver os problemas referente à recepção. Né? Em último caso, sim, ela vai te procurar. Não tem problema com isso, mas ela está treinada e ela sabe o momento de te procurar. Não tem sentido uma pessoa ficar te procurando qualquer coisinha para você resolver coisas, por exemplo, da recepção ou coisas do estoque. Sabe por quê? Porque você deu treinamento. Isso não é equipe. Né? Porque se eu tenho 10 pessoas trabalhando comigo e toda hora ficam me perguntando coisas do que ela tem que fazer, então Você tá fazendo você está errado. fazendo errado. Você não treinou, você não está preparando, você não está conversando. Isso não é uma equipe. Isso são pessoas que estão trabalhando para você. Entendeu? Olha a diferença. É isso que a gente quer passar para vocês. Então, a equipe, elas têm as responsabilidades, eles têm a função, têm função definida. Né? E você tem o quê? Essa conversa, reuniões mensais, desculpa, semanais, e assim, você tem que ser o porto seguro, você tem que ser o líder. Né? Então, caso aconteça alguma coisa, com certeza você vai ser a referência. Né? Então, acho que com isso você vai motivando, porque quando a pessoa tem uma função lá e ela sabe a importância, isso é motivador, né? Você tem a motivação. Né? Ela está sabendo o propósito dela, porque daí ela começa a achar o propósito dela de estar trabalhando lá. Né? Que tem que ser o quê? Coincidir com o teu propósito, a sua missão. Né? As pessoas, quando sabem o que você pensa, o seu propósito, qual que é a sua missão, né? E elas compartilham disso, você pode ter certeza que ela também vai trabalhar em pró a sua missão, a sua visão e os seus valores. Uma Né? questão que eu acho muito legal também, que acho que pode talvez até ser para meio que dar uma finalizada, é o seguinte, você ter uma postura, que é lógico, existe uma hierarquia, né? Você tem que ter uma postura ali mais digamos que na retaguarda ali e tudo mais, só que você não pode ficar muito onde as pessoas não conseguem te acessar. E o que eu quero dizer é o seguinte, por exemplo, como você faz no consultório, nós temos uma equipe, né? E o Rodrigo tá lá, tudo mais, e o Rodrigo vira e mexe e fala assim, olha gente, eu vou fazer um café. Quem quer um café? E ele serve o café, entendeu? Então, né, para nós, para os cirurgiões dentistas, para a colaboradora, e não quer dizer que você está criando um vínculo, que isso é absurdo, mas é o seguinte, quem não está acostumado fala, nossa, ele sabe, isso gera É uma que retribuição que depois essa pessoa ela vai querer retribuir você tocou num de ponto uma legal. forma assim, nossa, ela vai querer fazer aquilo melhor para você, entendeu? São não é coisas que eu quero falar, são atitudes, ações que muitas vezes mudam a forma com que o seu colaborador vai trabalhar com você. Isso é o que eu acredito. Tá? Então eu vou falar o que eu acredito e o que eu faço. Eu acho que tem pessoas que acreditam que se eu sirvo um café para minha secretária, por exemplo, ela não vai mesmo me respeitar. Isso não é verdade, porque as minhas atitudes, as minhas ações fazem com que ela me respeite. Eu não preciso impor nada para ela, né? Eu estou sendo educado. Então, como ela sabe qual que é a minha missão lá, ela sabe o meu princípio, o meu valor, então ela está entendendo. E aquilo ali é o seguinte, são pessoas, gente, é da tua equipe, né? Empresas são pessoas, entendeu? Então, assim, faz parte da minha equipe. Qual que é o problema de eu oferecer um café para Para um qualquer colaborador, né? colaborador, não importa quem seja, né? Então não tem problema nenhum.
né? Você está sendo simplesmente o quê? Educado, faz parte. Não significa que eu sou amiguinho. Né? Ali sabe, está muito claro o limite de uma amizade e da parte profissional. É sempre profissional. Né? Então, assim, e aí cabe a você, se você sentir que aquela linha foi passada, o seu dever o quê? Colocar no lugar de volta. Retoma. Retoma a rédea e fala, não, peraí, daqui não é assim que funciona. Entendeu? Então, Que assim, vai acontecer às vezes, né? depende da pessoa. Tem Numa pessoas questão. que elas entram, invadem um pouco mais. Isso é normal. Só que se você souber trabalhar os limites, isso não vai acontecer e você vai ver que o relacionamento é super positivo. Né? Então, As pessoas vão ficar bem agradecidas, surpresas com essa recepção, uhum, né, diferenciada. Recepção que eu digo é de, de cuidado mesmo, né, com o colaborador. Você ter esse cuidado, ela sentir o cuidado que você tem com ela, né? Isso é muito importante para ela querer fazer da melhor forma possível o e trabalho. isso acontece por quê? Vamos lá. Não significa que você não tem que cobrar. Muito pelo contrário. Eu cobro mais do que todo mundo imagina. A Gabriela sabe. Eu cobro muito, porque eu tenho muita. A gente faz as reuniões e eu cobro mesmo. Só que eu retribuo. Né? Eu faço um reconhecimento. Quando tem que ser feito, na hora. Eu não fico esperando. Eu vou lá e reconheço. Eu faço o reconhecimento da pessoa na hora. Então as pessoas que trabalham com a gente, sabe o quê? Que eu faço o reconhecimento, porém eu cobro. Que nem a Gabriela comentou. A melhoria eu pergunto. Precisa de alguma coisa? Tem que fazer. O que a gente faz? Nas reuniões eu pergunto. Qual que é o processo que tem que melhorar? Vamos ver o que a gente pode fazer. É alguma coisa que tem que agregar aqui? Não é? Se a pessoa. Eu escuto. Eu estou aberto para qualquer. Eu Escutativa, escuto. né? Se eu acho que não faz sentido, não tem sentido. Mas se eu acho que tem sentido, ok. Só que assim, eu cobro por isso. A partir do momento que eu te dou condições para você fazer o seu trabalho, você me dá o direito de cobrar. Né? Então, acho que é isso que faz parte de uma equipe. E a equipe fica motivada, porque ela sabe o propósito dela. Eu acho que o grande problema de motivação da equipe é que as pessoas ficam à deriva. Ficam na deriva, por quê? Porque nunca ninguém conversou nada. Né? Não tem reunião? Teve uma reunião, mas nem lembra quando foi. Então, o que adianta eu achar ruim que a minha equipe não está produtiva, ela não tem união de equipe, se eu não sento com a equipe para conversar, né? Se não tem processo, se eu não dou treinamento para aquela equipe. A equipe não sabe nem o que eu estou pensando. Então fica muito difícil você querer incentivar uma equipe se você não tem esses pontos que nós acabamos de levantar aqui. Né? Então, para você ter essa equipe motivada, você tem alguns passos aí para você estruturar para você ter a tua equipe motivada. Então, um checklist rápido aqui do que nós falamos hoje. Foi basicamente, a gente anotou aqui, o treinamento, né, da sua equipe, a criação de processos para ter uma equipe mais entrosada, com menos estresse, que isso é importante para você ter uma equipe satisfeita. Você ser líder, né? As pessoas têm você como uma segurança, como um espelho, né? Reuniões semanais, reconhecimento. E esse último que eu falei foi a questão mesmo de empatia, né? De trabalhar essas ações aí um pouco mais humanizadas, digamos assim, né? Então, se você trabalhar aí esses aspectos dentro do seu consultório, eu tenho certeza que você vai ter uma equipe aí mais harmônica, mais satisfeita, com vontade, sincronizada, com vontade de trabalhar, de fazer da melhor forma o trabalho dela, né? Deixa eu só fazer mais um ponto aqui, uma questão importante que a gente não falou, que é o ambiente de trabalho ali pro colaborador. Você tem que proporcionar um mínimo, tá? O mínimo é que você proporcione para o seu colaborador um ambiente de trabalho agradável, tá? Um ambiente limpo, um ambiente que ele tem ali à disposição dele uma água, um café, um chá, né? Gente, isso é um mínimo que você deve disponibilizar ali para o seu colaborador, né? Tem livros, tem pesquisas que falam
que quando você coloca ali pessoas num ambiente de trabalho desprovido aí, né, de limpeza e tudo mais, o rendimento deles é muito baixo, né? E quando você traz essas pessoas para um ambiente favorável, um ambiente limpo, agradável, alegre, essas pessoas rendem muito mais. E é óbvio, né? Elas estão felizes, elas estão com boa autoestima, elas querem trabalhar ali com você, então elas têm um rendimento muito maior. Então, essa parte de ambiente, um ambiente favorável para o seu colaborador trabalhar, ele é uma das peças chaves Com também, certeza. né? Que a gente não tinha Uhum. abordado aqui, mas eu já aproveitei para falar, tá? Então, veja isso. Se você está trabalhando todos esses aspectos, se está faltando um ou outro, ajusta, chama o seu colaborador para conversar, faz ali um tete a tete com ele, o que, que ele espera, quais são as expectativas. Você tem que saber o que, que as pessoas estão pensando do seu Exatamente. consultório, do seu comportamento. Tá? Isso é muito importante para você guiar melhor a sua equipe, É isso né? aí. E se você ficou com alguma dúvida, volta. O vídeo vai ficar Disponível. disponível e faça, né? Já começa a fazer, vê o que está faltando e implementa. Ah, não tenho nada. Começa. É simples. São pequenas ações aí no começo que é muito rápido. Você já vai sentir a melhoria. Tenho São, certeza. são ações simples, né? Hum? São ações que você consegue de um dia para o outro já começar a colocar em prática aí, tá bom? Então, um bom fim de semana para vocês, um bom sábado, segunda-feira a gente começa de novo. Valeu. Valeu!